Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 25. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu quero meditar com vocês sobre o tema Viva em Santidade. Viva em Santidade. Uma das doutrinas mais importantes da nossa vida prática cristã é a doutrina da santificação. O que significa santificação? O que significa santidade? Essa palavra no grego significa separação. Ou seja, nós fomos separados por Deus, tirados do mundo, para que nós não somente vivamos uma vida de separação, mas que sejamos transformados em santidade. A santificação, ela é um ato contínuo, a conversão, a regeneração. Se você é convertido, se você nasceu de novo, você é uma pessoa que tem que viver e buscar uma vida de santidade, uma vida de santificação. Antes de entrar no texto, eu queria destacar primeiro, quando você estuda essa doutrina da santidade, você pode vê-la em 3 tempos. A santidade do passado, que foi quando você foi santificado em Cristo, você foi perdoado, regenerado, convertido. A santificação no presente, que é esse processo onde você deleta pensamentos, hábitos, comportamentos que você tinha antes de ser regenerado e substitui esses atos por atos de santidade estabelecidos pela palavra de Deus. E tem a santificação futura,
quando você será glorificado e você então estará livre completamente da presença do pecado. Alguns entendem que a santificação ela é posicional. Em Cristo nós somos santos. A santificação é processual. Nós estamos sendo santificados em Cristo. E a santificação é final, quando nós seremos o quê? Glorificados em Cristo Jesus. Uma pergunta que eu faço para você: como é que está a sua vida de santificação? Você tem buscado isso? A Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses, duas coisas muito importantes sobre essa doutrina. Primeiro, cada um é responsável pela sua santificação pessoal. Eu não me santifico por você. Não existe santificação coletiva, é individual. Cada um possua o seu próprio corpo, que é a geografia, o espaço da santificação, em santidade. Quando a gente é adolescente, a gente faz as coisas erradas e diz assim: ah, mas lá na igreja todo mundo está fazendo. Assim? Presta atenção. Moisés diz: não seguireis a multidão para praticar aquilo que é errado. Você é responsável pela sua santificação pessoal. Não é porque os outros estão fazendo que você vai fazer. Então você tem que ter a consciência de que a santificação ela é pessoal. É você que trata dessa matéria. É você que é responsável pela sua santificação pessoal. Segundo, quem despreza essa doutrina, quem despreza essa prática de viver em santidade, está desprezando o próprio Deus. Eu queria que você abrisse, por favor, lá em 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele vai dizer assim: portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Versículo 8, lê comigo. O que diz? Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então, cada um aqui é responsável pela sua santificação pessoal. Quem despreza essa matéria, esse assunto, está desprezando o próprio Deus. Mas veja no texto, por favor. Em primeiro lugar, chamaria, versículo 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Preste atenção que Pedro está nos ensinando aqui que a santificação é um ato consciente que começa com a minha mente. Cingindo o vosso entendimento significa que santificação começa na mente. E tem que haver um esforço mental. Há muitos casos hoje de pessoas que estão viciadas em pornografia. E a pornografia vem para você no celular. E como é que você vence a pornografia? É justamente entendendo que isso lhe prejudica espiritualmente, isso não faz bem a você, a sua vida sexual, e principalmente você tem que ter uma disposição mental para entender que isso é errado e não praticar isso. Mas veja que a santificação existe um esforço mental, mas ele diz também: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Se a regeneração é pela graça, a santificação também é pela graça.
Você não vai vencer o pecado com as suas próprias forças. Você não vai vencer a tentação com as suas próprias forças. Pedro coloca aí, esperai o quê? Inteiramente na graça. É a graça que nos sustenta, é a graça que nos livra, é a graça que nos liberta, é a graça que nos purifica. A santificação é pela graça. É pela graça. Você se lembra que Paulo diz isso? Que eu tenho uma luta dentro de mim. O bem que eu entendo, eu estou consciente que devo fazer, esse eu não faço. Porque a lei do pecado está dentro de mim. E Paulo então se desespera, miserável homem que sou, quem me livrará? Aí no capítulo 8 ele diz, agora o Espírito Santo nos foi dado para justamente fazer esse processo de mortificação do pecado e de vivificação do caráter de Cristo. Mas eu queria continuar no versículo 14, diante. A santificação envolve 4 coisas muito importantes aqui, segundo Pedro. Primeiro, versículo 14, lê comigo, o que diz? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa o quê? Ignorância. Somos filhos da obediência. Primeiro argumento que Pedro vai colocar, nós não somos mais filhos da ira, nós não somos mais filhos da perdição, nós agora somos filhos da obediência. O que significa isso? Que nós somos santos na nossa nova identidade, por causa da nossa posição em Cristo. Então, se eu nasci de novo, se eu sou uma pessoa regenerada, eu tenho uma semente, eu tenho a identidade. E João vai colocar isso. Quem é que vence o mundo? Senão aqueles que nasceram de novo. Então esse negócio de dizer assim, olha, você é crente. Ah, pastor, mas esse pecado eu não consigo vencer. É um pecado da minha vida. É um pecado de estimação. Meu irmão, se você nasceu de novo, você é filho da obediência. Segundo lugar, ele vai usar um argumento também, e eu acho isso muito interessante. Versículo 15, o que diz aí? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso quê? Procedimento. Veja que a santificação começa na mente e afeta o quê? O procedimento. Mas o argumento que ele vai usar aqui é que além de identidade de filhos, nós também fomos vocacionados por Deus. Ele nos chamou. E quem nos chamou é santo. Veja no versículo 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, eu sou filho, eu nasci de novo. Tenho que viver em santidade. Segundo, eu fui vocacionado. E ao ser vocacionado, eu tenho agora a referência. A referência. Eu gosto muito de usar o texto de Efésios para a gente entender essa doutrina da santificação. Você, antes de ser crente, você mentia. Agora você foi regenerado, você para de mentir e passa a falar o que é a verdade.
Você roubava. Você foi convertido, você não rouba mais. Pelo contrário, agora você vai trabalhar com as suas próprias mãos. Então aqui é a mudança de hábito. É como se o Espírito Santo, pela graça de Deus, deletasse da minha vida hábitos que faziam parte da minha vida antes da conversão, e ele vai então substituindo esses hábitos. Vocês entenderam ou não? É isso aí. Mas há um terceiro argumento que Pedro vai colocar aqui, que eu acho importante. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso quê? Procedimento. Irmãos, santificação, santidade significa mudança. Mudança. Eu não sei. Pastor Paulo Júnior, ele disse que nós estamos vivendo hoje a pior geração de crentes. Muita gente na igreja, muita gente vem para a igreja, diz que é crente, mas não existe mudança no comportamento, no procedimento. É triste isso. Às vezes no presbitério eu vejo os pastores mentindo. Ele falando a matéria, mente. Preste atenção. Tornar-se santo é viver de acordo com um novo modelo, com um novo molde. Essa palavrazinha aí, veja aí, tem uma palavra que é muito interessante, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões. Significa que nós somos como uma massa maleável, que nós podemos tranquilamente ser moldados segundo a palavra de Deus. Então não existe aquele pecado que seja um pecado que você não consegue se libertar dele. Não. A Bíblia diz, se pois o Filho os libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Agora você não pode conscientemente, depois de livre, se tornar escravo daquele pecado. Mas Pedro vai colocar também aqui 3 motivações para viver em santidade. A santificação não deve ser buscada apenas por um ato de obediência, como se fosse um dever, porque fica muito pesado, né? E é tão interessante porque na Idade Média, com a construção dos mosteiros, a vida do monastério, a compreensão que as pessoas tinham é que para vencer o pecado teria que se isolar. Só que o pessoal foi para o mosteiro e o pecado não saiu do coração. E aí tem as histórias dos pecados dos mosteiros. Pedro coloca 3 coisas que eu acho fundamentais para a gente tratar dessa matéria. Primeiro, a palavra de Deus. Veja no versículo 16. O que ele diz aí? Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A minha referência é Deus, e a palavra de Deus me ordena isso. E é tão interessante porque é a palavra que nos deu a vida, é a palavra que nos lava, que nos purifica. Então,
Quanto mais eu busco uma vida de santidade, mais apego eu tenho à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela me santifica. Porque ela é a verdade que purifica. É impossível você viver no pecado e você ler a Bíblia e a Bíblia não confrontar o seu pecado. Ou o pecado afasta você da Bíblia, ou a Bíblia afasta você do pecado. Ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos exorta. Ela é como um espelho, ela revela os nossos defeitos. Segundo, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção pelas pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa o quê? Peregrinação. Então, eu tenho a palavra, eu tenho o julgamento de Deus. Deus me julga. Deus julga as minhas intenções, as minhas motivações, o meu procedimento. Então ele diz assim, durante esse processo, essa peregrinação, precisamos entender que Deus nos disciplina, que Deus nos corrige, que Deus usa a vara para nos punir. Terceira coisa. Terceiro argumento de Pedro para nos motivar à santificação. A palavra de Deus, o julgamento de Deus, e ele coloca dos versos 18 a 21, a obra de Cristo. O que ele diz? Verso 18 e 19. Sabendo que não foi coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos regaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue o quê? De Cristo. O sangue de Cristo, aqui, traz os benefícios, não somente da redenção, mas também da santificação. Nós vamos celebrar a ceia, você vai agradecer a Deus porque Ele morreu por você. Mas esse mesmo sacrifício que perdoou os seus pecados antigos, pode purificar você hoje aqui. Quando você orar e comer e beber do cálice, participar do sacramento, há poder no sangue, não somente para a redenção, mas também para a purificação. E meus amados irmãos, Pedro está dizendo aqui, olha, o sangue de Jesus Cristo é precioso. O preço da nossa redenção é altíssimo. Então eu devo buscar a santificação, eu devo viver em santidade, porque Jesus pagou um preço altíssimo para que eu pudesse ser santo, para que eu pudesse ter essa mudança, essa transformação na minha vida. Mas por fim, eu quero concluir como a maior prova de santificação que Pedro vai colocar aqui para a gente. Aí você testa se você hoje é um cara santo mesmo ou não. Versículo 22. O que diz aí? Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Primeiro, ele usa a palavra Filadélfia aqui. Devemos amar uns aos outros com amor fraternal e com amor sacrificial. Segundo, devemos amar de coração, não de boca para fora. Terceiro, devemos nos empenhar. A palavra ardentemente indica um esforço com todas as energias, tal como um atleta se esforça para ganhar uma competição.
pergunta que eu faço, e ele vai colocar aqui, no quarto argumento, ele diz, olha, no versículo 23, o que diz aí? Pois fostes o quê? Regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eu provo a minha vida de santidade quando eu amo ardentemente os meus irmãos, e isso só é possível porque nós fomos o quê? Regenerados. Significa o seguinte, nós não temos desculpa para dizer que nós não vamos amar. É muito interessante como é que a gente avalia o grau de maturidade da igreja. Como é que a gente avalia se a igreja ela está crescendo em santidade? E a evidência que Pedro coloca aqui é quando a igreja ela cresce em amor. E o amor é uma evidência de que a igreja está buscando uma vida de santidade. Está entendendo? Está difícil amar aqui na igreja de Pedro, porque cada culto é uma igreja. Não é assim? Mas todo mundo aqui tem o seu círculo de relacionamentos. Nós devemos amar uns aos outros. Dizer que nós vamos amar todos é complicado. Amar a humanidade é fácil. Amar o meu irmão que está próximo é complicado. Mas se eu estou crescendo saudavelmente em santidade, eu vou crescer também em amor. Porque o amor é uma evidência da minha conversão. Nós vamos participar da ceia agora. Mais uma Santa Ceia. Eu já perdi as contas de tanta Santa Ceia que eu tomei. E celebrei, participei. Por que Deus pediu que a igreja repetisse? Por que esse sacramento ele é feito repetidas vezes? Por que Cristo estabeleceu esse sacramento? É para sempre nós trazermos à nossa memória o preço da nossa redenção. E também que durante a nossa peregrinação nós vamos precisar do poder purificador que há no sangue de Jesus. Então hoje aqui você pode zerar a conta. Você pode sair daqui mais branco do que é a neve. Está entendendo? Você pecou muito essa semana? Pecou pouco? A gente peca e nem sente, né? A Bíblia não fala pecadinho, pecadão, pecado médio. Não existe meio pecado. Pecado é pecado. Mas não há nenhum pecado na minha vida e na sua vida que o sangue de Jesus não possa purificar. Então você pode, se você está lutando com determinados pecados na sua vida, clame pelo poder que há no sangue de Jesus.